Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Ilustradas. Estamos de volta e desta vez para celebrar mais um dia de outro personagem, neste caso da DC, que é o Batman. Vamos falar dele hoje aqui com o Xanocas e a Sara mais uma vez. Malta, antes disso e antes das habituais apresentações, tenho aqui a habitual intro. Let's go. Hulk smash! Avengers! Assemble. Muito bem. Temos então a intro dada e, como eu disse, eu estou aqui com os Xanocas e com a Sara. Vamos novamente falar de banda desenhada. Vamos falar outra vez de um personagem específico, porque temos aí mais um dia a chegar. Na altura em que estamos a gravar isto, ele está para chegar. Na altura que vocês ouvirem isto, ou já chegou ou já lá vai. Mas sim, o dia... Qual é que é o dia mesmo? É o dia 20, dia não é? 20, Dia 20. é sábado. 20. Exatamente, dia 20 de setembro. Tal e qual como no episódio anterior era o dia do Spider-Man, e aqui é o dia do Batman, que é um dos personagens mais icónicos e principais da DC Comics. Pronto, e por isso vamos dar início à conversa com aquela pergunta muito, que eu acho que é sempre muito interessante, que é saber onde é que tudo começou da nossa ligação com estes personagens, neste caso com o Batman. Olhem, posso já dizer que a minha primeiro contacto com o Batman foi com o The Animated Series. E pá, foi mesmo aí. E tenho não sei se vocês sabem, mas saiu em DVD cá em Portugal. Mas só há 3 DVDs. Tipo, não há mais. Eles depois, tipo, quem estava a fazer distribuição, que eu já não me lembro quem era, eu não tenho aqui os DVDs, eventualmente hei de os trazer para aqui, mas quem estava a fazer distribuição lançou 3 DVDs que devem trazer um conjunto para aí de 10 episódios, no máximo, porque aquilo deviam vir para aí uns 4 ou 5 episódios, ou 3 ou 4 episódios em cada DVD, não sei, não tenho a certeza, mas há de ser algo por aí. E eles só lançaram 3 e depois pararam de lançar, não lançaram mais nada. E há mais, não é? Porque aquilo tem um total de 70 episódios, mais coisa menos coisa. Há de ser alguns por esse número, sem certezas absolutas também, mas há de ser alguns por aí. E pronto, eu tenho esses 3 DVDs. Eventualmente, eles lançaram também uma edição Blu-ray de toda a série animada, não cá em Portugal, mas existe uma edição Blu-ray. E a série está agora disponível, que eu comecei a revê-la na Netflix. Na Netflix. Yeah, exatamente. Eu comecei agora a revê-la e ela está lá disponível, por isso também é uma boa forma e mais rápida para quem quiser conhecer esta série. E já agora, apontar também que há uma série animada de 2024 que pá, é quase uma espécie de sucessor espiritual, porque não é na questão da história, mas é na questão da ideia e do design e de tudo o que é o desenho daquela que é o Caped Crusade, acho que é assim o subtítulo. Esse não é aquele em que eles basicamente alteraram um bocadinho a Harley Quinn? Tipo, Harley. fizeram tipo assim. Sim, ela. Não sei se é esse que estão a falar, que é tipo um reimagined e a Harley Quinn tem tipo um design diferente. Não Espera aí, sei. deixa-me recordar. Eu sei que o Penguin é muito diferente. O Penguin é É, muito diferente. sim. A Harley Quinn já não me recordo como é que ela é Espera, desculpa, vocês estão a falar de qual é que eu estava a ver para confirmar os episódios, porque o Batman Animated Series foi 85 episódios ainda. 85, ok. Um bocadinho mais. Sim, mas houve uma que saiu no ano passado. Houve uma que saiu no ano passado. Da que Amazon, eu vi. sim, que eles arranjaram os direitos. Sim, Sim. exato. Sim, Eles e a fizeram Harley redesign de Quinn. muita coisa. Sim. Eu por acaso gostei da maneira como a Harley Quinn e o Penguin estavam nessa série. Era muito diferente. Mas não quero estar a dar spoilers. Ok, Harley, já me recordo, ok. Sim, que é aquele fato preto e amarelo. Exato. A série toda foi boa. É suposto ser outra terra também. Aquilo é. Vai ter outra season ainda, supostamente. Atenção. Fixe. Eu também gostei na altura e eu senti que estava muito
história diferente, por isso é que eu falei em sucessor espiritual, mas está muito na vibe do Animated Series, porque acho que é muito dessa vibe de desenho e de estilo de animação e tudo como foi feito. Por isso eu gostei muito nesse aspecto. Depois tem lá algumas alterações que podem ser estranhas para... Eu lembro-me na altura falar com algumas pessoas que não gostaram tanto exatamente por causa dessas alterações, mas também porque não estão por dentro e não percebem que isso pode ser uma cena. De estar numa terra diferente pode levar a este tipo de coisas. Imaginem essa malta a ver tipo um paradoxo do Flash ou assim, uma coisa qualquer que ficam Pois, tipo, não Jesus, iam, isto pois. é loucura total. Mas pronto, esta série eu também gostei muito. Mas foi assim, Animated Series foi onde eu comecei, onde eu conheci o Batman e depois durante muitos anos fui acompanhando o que ia saindo. Lembro-me daquela série que era o Batman Beyond, que era, Batman acho que era Beyond, assim, sim. não é? O nome da série, que depois quase que deu um filme também, acho que inventou de live action, mas acabou por não acontecer. Foi naquela altura em que os direitos estavam os direitos não, a realização estava a passar do realizador do qualquer coisa Schumacher, dos dois últimos filmes que começaram por ser feitos pelo Tim Burton, os primeiros dois, e depois passou para o Nolan, eventualmente, mas ali no meio houve ali toda uma data de filmes que quase surgiram, mas nenhum surgiu, e um deles eu lembro-me que era baseado nessa história, e lembro-me de ir acompanhando algumas histórias e algumas coisas que iam acontecendo com Batman, mas voltei mesmo outra vez a interessar-me pelo personagem foi quando saiu o filme do Nolan, o primeiro, o Batman Begins. Um, e, quando era miúdo vi também o do Tim Burton, que adorava tanto o primeiro como o segundo. E depois, eventualmente, quando chegou os New 52, voltei outra vez a ligar-me ao personagem com os cómics, neste caso com os cómics, e com os lançamentos. Nessa altura também dos New 52, foi uma altura também muito interessante que Portugal começou a receber muitos cómics em capa dura pela Levoar e por outras editoras que lançavam em jornais. Foi tudo um bocadinho nesses anos, entre 2010 e 2015, e eventualmente mais tarde, mas foi o arranque, foi nesses 5 anos, e também aí aproveitei para ler algumas histórias que eu não conhecia, assim, histórias mais antigas, porque isso era uma das coisas mais interessantes dessas coletâneas que vinham nos jornais, era mesmo serem histórias famosas, mas mais antigas, que já não estavam propriamente disponíveis de forma fácil e em português, vá. E pronto, isso foi basicamente foram estas minhas fases de Batman, enquanto fui conhecendo outros personagens da Marvel e da DC. O Batman foi mesmo nestes termos, ou seja, comecei mais pelo lado da TV, depois cinema e depois eventualmente comecei a conhecer mais dos cómics quando já tinha uma idade um pouco mais avançada. Mas pronto, esta é a minha história com Batman. Contem-me as vossas. Para mim também foi semelhante. Comecei pelo Batman Animated Series, depois foi a série de Justice League, ah, e Ok. mantive-me muito aí. Era mais na animação. Não cheguei a ver nos cinemas os filmes do Batman, os primeiros, mas depois quando vi também me apaixonei outra vez pela personagem. Mas não é algo que eu tenha a seguir rigorosamente. Mas sempre gostei muito da série, da depiction que ele tem nas séries. Depois também saiu uma que era Young Justice, em que ele aparecia como um papel de mentor, e foi mais por essa parte da animação. Ok. Engraçado. Eu nos cómics, já agora estava-me a lembrar aqui de uma coisa que quando saiu, eu agora não sei como é que estão os cómics do Batman, não faço ideia, não estou todo por dentro atualmente, neste preciso momento, como é que está a Uma sair. confusão, posso dizer isso. Pronto. Mas na altura, quando saiu os New 52, tu tinhas a revista. Eu lembro-me que a revista que eu comprava da Panini Brasil, que era uma revista 15 em 15 dias, julgo eu, acho que era assim o lançamento, ou de mês a mês, já não me lembro muito bem, mas era qualquer coisa assim desse género, em que cada uma trazia um capítulo, não é? Mas a revista trazia 3 histórias. Uma era o Detective Comics, que é basicamente o original, não é? E depois outra que era o Batman. E depois não tinha uma outra que era um bocado mais dentro do universo do Batman, não era diretamente
uma história do Batman, mas era, sei lá, um personagem, pronto, era uma coisa qualquer dentro de Gotham. Eu já não lembro como é que se chamava a revista, essa terceira, mas era dentro de Gotham com outros personagens. Eventualmente Nightwing, Redwood e por aí fora. E eu gostava muito porque a grande diferença nessa fase da história do Batman e da história do Detective Comics é que o Detective Comics era literalmente um policial. Uns cómics, era um policial autêntico. Não era tanto Batman, acima de aquele tudo, é Batman. detetive. É isso, é isso. Isso é uma E das acho que coisas que eu gosto mais do Batman, é precisamente é quando é isso. detetive. Yeah. E eu acho que, exato, e acho que nos New 52, acho que eles quando dividiram, quando fizeram não é, essas duas histórias paralelas, tinham esse lado um bocadinho mais policial e detetive, e depois tinham outra história do Batman que levava um bocadinho mais noutras ondas um bocadinho mais fantasiosas. Não é que o outro também não tivesse. Sim, Lá sim. está, ambos tinham as duas coisas, mas uma era mais virada para um lado e outra era mais virada para o outro. Eu gostava muito dessas duas histórias. Sem dúvida, de tudo o que li dos New 52, provavelmente era aquilo que eu estava mais à espera para continuar a ler, eram essas duas revistas. Mas go, Xanocas. Foi exatamente da mesma forma e quero dar uma nota que por acaso isso é interessante, porque isso tem a ver também com a nossa componente cultural, devido à banda desenhada não ter a banda desenhada americana não ter a acessibilidade na Europa que tinha fora da Europa, nomeadamente em cantos da Europa, como por exemplo aqui em Portugal. E é engraçado porque estas personagens todas de banda desenhada vão ter sempre, nomeadamente o Batman, que acaba por ser das maiores, chegou a muitos jovens, sempre por outros mídia, fossem jogos, séries, desenhos animados, filmes, até com o Spider-Man foi o mesmo caso, em paralelo com a Marvel. É interessante que só com os tempos, com a generalização da banda desenhada de novo, até porque de qualquer forma isto foi depois do crash de 96 que houve nas bandas desenhadas, que reformularam as coisas todas. Também houve depois uma expansão de mercado para fora dos Estados Unidos e isso também ajudou a impulsionar a venda das bandas desenhadas, porque a realidade é, atualmente, se o mercado, e o Batman é um dos meus exemplos porque acaba por ser aquela flagship character da DC, eles precisam do Batman para quase tudo. DC Golden Boy. Se não e se eles cortassem, por exemplo, de repente a comercialização de banda desenhada do Batman na Europa, ia afetar imenso a vida das bandas desenhadas na sua totalidade. Mas é engraçado porque, lá está, Batman Animated Series acaba por ser o staple para quase toda a gente. Nos Estados Unidos também, claro, mas acho que teve ainda mais importância na Europa estes desenhos animados, porque era a melhor forma dos jovens se conectarem com esta personagem bem desenhada e o seu mitos todo por trás, com os vilões e outras personagens relacionadas. Eu, por acaso, gostei imenso também do The Batman 2004, esse Cartoon Cove, depois quando fizeram esse novo. Acho que é muito bom, apesar de não ter o mesmo peso que, óbvio, que teve o Animated Series original, mas também gostei imenso. E depois, ironicamente, em banda desenhada, sigo também o mesmo caminho, porque eu fui nos New 52 que eu comecei basicamente a ler mesmo Batman, nomeadamente com o run do Scott Snyder e Greg Capullo, não é? O Court of Owls, esse arco todo que foi crescendo. E opa, lá está, acabou por ser assim. Yeah. Engraçado. Mas sim, lá está. Pelo que disseste, e faz todo sentido que seja assim para a maioria das pessoas. Eventualmente, agora eu vejo por uma malta mais nova, como o meu irmão, e assim que séries como os Titans e assim, que é onde o pessoal agora mais novo se tem ligado mais à DC. Não ao Batman em específico, estou a falar Teen DC Titans em Go, geral. no geral. Sim, exatamente. Que tem sido a série. Um bocadinho como a Marvel tem aqueles dos Spider-Man e amigos, que é tipo, os bonequinhos parecem uns Funko Pops. Tem sido assim algumas séries específicas que têm levado. Mas é engraçado como na Marvel continuamos a ver personagens como o Spider-Man a serem a referência para esses desenhos animados para introdução
à Marvel, apesar de nessa série do Spider-Man, o Iron Man ter uma presença muito, muito grande, e eu acho que isso só se deve devido Por à causa dos MCU, porque filmes. senão exatamente, senão nunca iria acontecer. A DC, lá está, foi um bocadinho diferente, não é? Porque temos os Teen Titans que acabaram por aparecer ali. Eu não sei se eles são antigos, não, porque os Teen Titans é um grupo que eu não conhecia até esse desenho animado Sério? aparecer. Sim, eu não Eles são conhecia mesmo todo. emblemáticos, eles por acaso têm o seu peso, e sim, é como tu dizes, isso aí e o cartoon atualmente, assim, o cartoon mais importante da DC é sem dúvida o Teen Titans, até porque em termos de equipa em si é também provavelmente o que chegou mais aos jovens. Eu não consigo conhecer ninguém dos, vou dizer eu até vou mais longe, vou dizer dos 30 para baixo, que não seja fã de Titans, ou não gosto, porque acho que é aquela equipa que acabou por chegar a toda a gente, até porque opa, tens um pouco de tudo depois lá também, acabas por ter a tua componente do Batman por causa do Robin, acabas por ter a componente do Flash também lá, acabas por ter essas componentes todas, então consegues fazer catering aos fãs de qualquer personagem, ou família de personagens, digamos. Além de ter as suas próprias histórias originais também engraçadas e criação de vilões, não é? O Deathstroke é um vilão que foi introduzido precisamente nos Teen Titans. Estou a falar até E o das Red bandas X, acho desenhadas e eu. também. Sim, o Red X foi. O Red X também, que hoje em dia começa a ser não vou dizer fan favorite, mas começa a ter a sua popularidade, aquilo vai crescendo. Depois também existe agora uma trend de personagens ressurgirem também, nomeadamente por causa do TikTok e tudo. Não, basta ver que o TikTok basicamente impulsionou, não estou a brincar, impulsionou por exemplo Sim, o sim, Booster não, Gold. eu sei. O Booster Gold estranho, agora mas eu está-se a sei. tornar mainstream, que é uma coisa completamente incrédula, pelo menos para mim, porque e eu até digo, eu era grande fã do Booster Gold já há muitos anos. Aliás, eu fiquei grande fã do Booster Gold por causa do DC Universe Online, já agora, era uma okay. que eu já jogo desde que saiu em 2013. Não, É 2013 provável. não, 2009, se não me engano, 2009. Pois, exatamente. Eu ia Foi para em dizer que era 2009. provável que fosse ali mais perto de 2010. E eu ainda Mas, jogo, atenção, ainda na semana passada joguei, porque ele está sempre a receber atualizações. Mas lá está, e até foi aí que eu aprendi de vários personagens que nem sequer fazia a mínima ideia na DC. Mas é engraçado como, apesar do peso destas personagens todas, outras têm andado a ser, nem vou dizer revitalizadas, porque elas não tinham praticamente existência nenhuma ou importância como poderiam ter. Não estou a dizer que o Booster Gold não é importante, não é? Se calhar os Booster Gold stands agora vão-me atacar por causa disto. Mas é verdade, ele era uma personagem um bocadinho redundante, não é? Ele era suposto ser uma sátira quase ali, mas tem a sua. O Mr. Miracle também teve uma impulsão também um bocado estranha, foi assim do nada. Lá está, são boosts. Eu acho que foi uma grande história que houve do Mr. Miracle, que acho que até vai ser adaptada para TV Sim, é do agora, Tom não King. sei. A história toda Exato, do Tom Tom King King. vai ser adaptada, mas basicamente ele foi impulsionado por causa das redes sociais. E é engraçado porque agora mais recentemente também foi o Nightwing, sempre teve muita popularidade a nível do aliás, até porque o Nightwing eu até iria mais longe a dizer que sempre teve uma certa rivalidade com o Batman. Não estou a dizer as personagens em si, estou a dizer a licença Sim. em si. E o Nightwing atualmente acho que é daquelas coisas. Eu tenho andado a ver uma fandom enorme de Nightwing a crescer, que aliás tem impulsionado as vendas de uma forma absurda. Basta olhar para os números recentes da DC, que dá para ver que o Batman já não está muito sozinho no pódio, até a nível de Bat Family mesmo. sim. Ainda bem. Eu Ainda gosto muito bem. de Nightwing. Pois, Porque eu às vezes irritava. Agora, pelo menos em termos de Super-Homem, até tem. O Super-Homem, até por causa do filme, tem andado a ter várias bandas desenhadas. Mas houve uma altura que sim, tinha sim. para aí umas 3 ou 4 do Batman a sair ao mesmo tempo. E acho que agora ainda estão a sair várias do Batman ao mesmo tempo. Fogo. Então. Mas já estão a cancelar coisas. Foi até anteontem. Não sei se tiveram a par das notícias. Eles cancelaram. Cancelaram não. Eles estão a adiar indefinitivamente, que é o que eles fazem. Eles antes de cancelar Sim. uma série costumam adiar tipo a vários meses esse issue. Exato. E depois no final das contas acabam por decidir cancelar. Depois também houve, claro, o Red Hood foi cancelado na semana passada também. Eu agora já não me lembro qual dos Batmans é que foram duas runs do Batman que foram adiadas. Uma delas foi adiada para novembro,
mas já havia rumores de que aquilo vai ser adiado para janeiro, provavelmente, portanto já deve estar prestes a cancelar. E ainda há uma nova run do Batman para sair também em novembro, Não, atenção, que é o... e acho que saiu Diz. agora uma, né? De Batman número 1. Sim, é a mais atual agora, mas essa aí está a correr bem. Aliás, a DC anunciou há umas horas, naturalmente depois quando forem a ver isto vai ser já uns dias depois, mas a DC anunciou mesmo há pouco que chegaram às 500 mil vendas do Batman número 1, deste novo soft reboot, neste caso que fizeram da personagem. E Eu vão já fazer li o Blurry número, tenho o Prints número. agora. Então, vão anunciar um second reprint há uns dias atrás. Eu pessoalmente posso dizer já também que não foi assim a história que eu mais queria, mas estou curioso porque está a ser escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Jorge Jiménez. Mas eu estava à espera de mais coisas de detetive, que é o que eu gosto mais do Batman. E eu tenho andado a afastar-me muito de banda desenhada do Batman, porque apesar de haver o ocasional cómico ou número em que ele é mais detetive, sinto que ele é demasiado super-herói global nos últimos anos. Tenho mais saudades daquele mais grounded. Óbvio que há runs separadas que fazem muito disso também, mas não sei, acho estranho estarem a seguir um caminho comum, mas de qualquer forma é uma run que acho que os fãs de Batman e DC no geral deviam seguir, se calhar, porque o Matt Fraction já tinha dito numa entrevista que ele quer fazer com que o objetivo dele a escrever o Batman agora é que cada número seja essencialmente uma história individual, um bocadinho antiga, tipo, não é esforçado tipo, a colecionar vários números do tipo, se queres saber o resto da história precisas de arranjar o próximo número, não, tipo, cada número tem a sua aventura e podes ler totalmente isolado. Vamos ver como é que eles lidam com isso. Tenho alguma curiosidade, mas tenho alguma preocupação também porque eles, com a quantidade de eventos que agora têm tido, de vez em quando fazem um bocadinho overshadow da personagem. Ok. Estavam a dizer que havia muitos. Eu não sei quantos cómics do Batman é que estavam a sair atualmente, mas nos New 52 aquilo era tipo, dos 52 que saíram inicialmente, eles eram imensos, relacionados ou com o Batman, ou com Gotham, ou com a Bat-Family. Eram mesmo muitos. Eu Isso estava foi aqui uma até a coisa que eu não espreitar gostei ver se muito da New 52. Que era. Tiveste grandes histórias ser do demasiado Batman. Batman. Não, tiveste Sim. grandes histórias do Batman, mas o facto de estar a sair tanta coisa ao mesmo tempo e de ser supostamente um início para estes super-heróis, restringiu assim um bocadinho a cronologia da história do Batman. Tipo, o Nightwing, pelo que eu me lembro, acho que nem sequer era miúdo quando foi ter com o Batman, já era um adulto e não sei, foi assim muito esquisito. Também no New 52 foi a altura do Nightwing Fato Vermelho. Que tem muitos fãs. Também era um Nightwing um pouco diferente. Estava aqui a espreitar, tu quando chegas, tipo, tu tens aqui, logo à partida, tinhas o cómic da Batgirl, do Batman, o Batman The Dark Knight, o Batman and Robin, o Batwing, o Batwoman, o Birds of Prey, depois ainda tens aqui mais para baixo o Catwoman, que, ok, mais ou menos, mas depois tens aqui o Deathstroke, tens o Detective Comics, que eu já ouvi por aqui algures, o Nightwing, com o fato vermelho, exatamente. Bom, Detective Comics é aquela que é ongoing, permanente, como é o cómic original da DC. Exatamente. E as Action ainda Comics. Tinhas o Suicide Squad, que também, pronto, está mais ou menos conectado. Posso dizer já uma também. Atenção, não deves estar a ver aí, mas eu posso te garantir já uma. É Justice League Dark, porque nos New 52 também tinhas, não é? Porque... sim, está aqui. Já tinha passado, né? É verdade. Justice League Dark está aqui essa também. Aí por acaso eu gosto imenso. E ainda tinhas uma do Red Hood. Ou seja, de 52, então, eu disse... E depois, eventualmente, ele aparece noutras coisas, não é? Porque, além destas todas que são especificamente dentro daquele universo, ele depois ainda aparece volta e meia na Justice League e por aí fora. Ou seja, era muito Batman. neste universo. Eu ainda anteontem, eu finalmente... Eu não tinha conta no League of Comic Books, Comic Geeks, quero dizer. Só fiz conta há uns dias, porque eu decidi, ok, vou finalmente catalogar todas as bandas desenhadas que tenho. E eu fiz, e fiquei surpreendido de saber que a personagem
com mais presença na minha coleção é de facto o Batman. E não é que eu tenha muitos cómics do Batman, quer dizer, tenho realmente, em termos de personagem que eu tenho mais solo comics, é de facto o Batman. Mas não, o aumento dele até é por causa dele aparecer em quase todas as histórias que eu tenho da DC de alguma forma. É aquela questão. Bom, ele também tem aquela personagem típica, lá está, é detetive, está sempre stalking e isso tudo, portanto ele está sempre nas sombras a vigiar toda a gente, em teoria, não é? Exatamente. Portanto, se calhar acaba por fazer parte da personagem ele realmente aparecer em todo o lado. Muito bem. Ok, então eu por acaso não sei. Eu de certeza que não é, porque eu tenho muita coisa da Marvel física, por isso quase certeza que vão ser personagens da Marvel que eu tenho mais aqui na prateleira. Mas é interessante. Por acaso não tenho. Os cómics é uma coisa que eu não tenho catalogada, mas também porque não tenho muita coisa. Eu leio muito no, no tablet online, então não tenho muita coisa física. Acaba por estar só ali numa prateleirazinha. É o que ocupa e pronto, e é isso. E agora tenho ali, andei a arrumar as coisas, não é? E eu até vos mandei que eu comprei umas coisas na Feira do Livro do Porto e encontrei lá. Isso não comprei, mas encontrei lá. Eu não sei se mandei foto ou não, mas encontrei lá aquelas edições da Abril. Tu há bocadinho falaste da dificuldade que era ter a banda desenhada cá em Portugal, mais no passado, isto antes das Animated Series e por aí fora. E a Abril, era uma editora que trouxe para cá uma série de personagens de banda desenhada, trouxe inclusive revistas da DC. O mais engraçado daquilo é que não tinha um formato normal. Aquilo era um mini formato, né? Quase livro de bolso, ainda mais pequeno. Quase a revista Maria, mais pequena ainda, não? Porque a revista Maria é mais do tamanho do cómic normal. Por isso ainda é mais pequeno, não sei o formato. Estava a tentar arranjar algo parecido, mas não me recordo nada que fosse parecido. Mas pronto, quase aquela revista, aqueles livrinhos dos Sudokus, estão a ver? Que está nas lojinhas para comprar, pronto. Desse tamanho, uma coisinha mesmo pequenina. E depois aquilo era muito aleatório. Eu estive lá a espreitar, porque havia lá um senhor que tinha tipo imensos de diversos personagens de Batman, Wonder Woman, Superman e por aí fora. Tinha tipo uma série deles. E eu estava a espreitar e aquilo era um bocado aleatório, não é? Não tinhas lá propriamente um número, não tinhas nada que te identificasse, tipo, olha, este é o número 1 e este é o número 2. Ou seja, pronto, compra uma história, lê essa história e depois se quiseres saber mais, talvez tenhas sorte em encontrar o resto da história. Pronto, mas já, encontrei lá essas edições e foi giro, porque eu nunca tinha visto. Eu sabia que elas existiam porque já ouvi malta a falar delas, mas eu nunca tinha visto ao vivo aquelas edições. E foi engraçado. E eles tinham lá, inclusive, pronto, do Batman, tinham lá várias, mas lá está, eu não consegui lá encontrar. Eu ainda pensei, se encontrar aqui tipo 2 ou 3 números seguidos, vou levar só por uma questão pronto, de história. Pá, mas não consegui encontrar. Era tipo coisas completamente aleatórias. Eu não consegui apanhar nada que fizesse sentido. Ok. Mas pronto, é giro. Se encontrarem alguma vez edições da DC assim minúsculas, já sabem, são edições antigas em português. E depois tudo super traduzido, não é? Que isso era uma coisa que naquela altura, finais dos 80, início. Sim, a segunda metade de 80 e início de 90, tudo se tentava traduzir, não é? Ainda estávamos naquela fase de transição de ter os filmes também, se vinham dobrados, não vinham dobrados. Pronto. Ou seja, ainda havia muito essa conversa e, aliás, a série Friends, não é? Chegou a ter uma dobragem para português. Lá está, ainda havia, nos anos 90, que era Os Amigos, na RTP2. Por isso, era uma fase assim muito esquisita em que tudo vinha traduzido e depois tínhamos coisas. Pronto, né? Aquilo é engraçado ver assim as capas e assim, porque estão lá coisas que hoje nós não traduzimos porque são palavras que já estão internacionalizadas, digamos assim, em inglesas, mas que naquela altura ainda eram traduzidas. Foi giro ver esse passado da DC aqui em Portugal. E lá está, eu nem sei onde é que aquilo saía. Aquilo provavelmente estava nas bancas de revistas. Digo eu, não faço ideia. Se houver alguém aí que seja mais velho do que nós, que saiba esse tipo de informação,
chute, que isso é sempre interessante de saber. Eu cheguei a mandar fotos disso, eu não me lembro. Eu sei que mandaste das. Como é que se chama? Agora está-me a faltar o nome. Daquelas Compact Comics. Mandaste foto das Sim, Compact sim. Comics que recebeste. Agora essa não me lembro. Ah, pois se calhar não cheguei a tirar foto. Eu comprei aquela dos Transformers com Avengers. E comprei aquelas Ultimate antigas do Daredevil e da Sim, Elektra. sim. Mas já, se calhar não cheguei a tirar foto dessas minúsculas. Foi pena. Aquilo foi. Sabem que só agora para acabar de contar e depois passamos aos nossos favoritos do Batman. Eu estava na Feira do Livro e quando eu estava a ver esses microcómics da DC portugueses, começou a chover. Então imaginem o caos, não é? De tapar aqueles livros todos que estavam à mostra, o pessoal Fogo. todo a correr para um lado e para o outro. Então, tipo, foi grande loucura e se calhar foi exatamente nesse momento. Então, se calhar foi por isso que eu acabei por seguir viagem e não tirar foto. Mas pronto, se eventualmente voltar a encontrar aí noutra coisa, agora vai ser agora a cena em Belém, ou já foi? Também é uma festa do É a livro, festa não do sei se livro estou a de ver. Belém, é dia 25 dia 28 deste mês. Pronto. Não sei o que é que. Nunca lá fui, Ele mas pronto. supostamente é só livros de autores portugueses. Eu nunca fui também. A minha primeira vez vai ser este ano. Mas faz-me confusão porque aquilo vão ser por volta de 100 bancas. Portanto, não sei como é que vão ter só livros. Eu vou supor que devem ter Nossa, traduções também. Não me faz sentido que seja só livros em português. Vamos ver. suponho que sim. Pode Eu ser depois faço um pessoa, pode ser report. tipo independentes. Assim. Pois só se for isso. Já agora, aproveitando também este pedaço de publicidade à Festa do Livro de Belém, no início de outubro, primeiro fim de semana, que calha, eu sei que calha no 5 de outubro, que é o domingo, ou seja, deve ser 3, 4 e 5, ou 4 e 5, eu nunca sei muito bem quantos dias é que são. Também vai haver o Fórum Fantástico, na Biblioteca Orlando Ribeiro, é ali junto, perto do Estado de Alvalade. Eu só sei que é perto do Estado de Alvalade, não sei muito bem onde é que. Não conheço o nome das coisas em Lisboa. Mas já, não, eu vou estar por lá no dia 5, vou lá dar um saltinho. Já é um habitué também ir lá, não por uma questão de compras, porque aquilo também não tem muita coisa em termos para comprar, mas para estar com a malta e tal, porque aquilo é um sítio fixe para reencontrar a malta que às vezes só se está uma vez por ano, pronto, Exato. nestas coisas. Mas tem lá uma pessoa, já agora aproveitando também, uma das pessoas que costuma estar na organização do evento é o Miguel Jorge, que também é um artista de banda desenhada. E é uma pessoa que nós já conhecemos há muitos anos e que tem sido um grande amigo aqui do Café Mais Geek. Aliás, eu tenho ali. Ele fez não sei se vocês conhecem, ele fez o Apócrifos, que é um conjunto de histórias, Antologias, sim. antologias, e cada revista tem uma temática diferente. O Fórum Fantástico era o sítio onde eu ia buscar sempre a minha edição, basicamente. Eu chegava lá, o Miguel estava lá, eu chegava ao pé dele, então, como é que é? Já saiu a nova edição? Está aqui, toma, let's go. E já lá estava uma guardada para mim. Tenho ali tudo, tenho ali as histórias todas. Pena que parou. Já, a última edição foi de monstros. Este teve uma de fantasia, uma de sci-fi, uma uma a personagens femininas, uma dedicada a personagens femininas, teve essa dos monstros. Eu acho que me está aqui a faltar uma, mas não me consigo lembrar qual é que é. Mas pelo menos estas aqui existiram. Mas eu acho que me está aqui a faltar uma, tenho quase certeza absoluta. Mas pronto. Ainda foram uns anitos a lançar aquilo, porque ele lançava uma vez por ano, uma edição por ano. Por isso, foram fantásticos. Quem lá for, diga alguma coisa que pode ser que dê para trocar umas palavras sobre banda desenhada. Malta, favoritos de Batman. Eu trouxe dois. Um deles, eu já falei várias vezes. Os meus fones estão sempre a cair, por isso não falem agora, que eu não estou a ouvir. Os meus fones estão sempre a cair. Isto eu mudei aqui o setup, isto ainda está muito complicado aqui deste lado. Peço desculpa, mas eu trouxe aqui dois. Um deles eu já falei, aliás, eu já falei dos dois várias vezes em coisas do Café Magic, porque são duas histórias que eu gosto imenso. Uma delas é do Batman, apesar de ser mais focada no outro personagem. A outra é do Batman e é dentro do universo dos New 52. Aliás, o Xenoca já falou exatamente desta história há bocado. Que é, eu vou já aqui mostrar, que é a Corte das Corujas. Que, pá, eu quando li esta história,
curti imenso e eu lembro-me na altura, isto foi, eu voltei a ler nos New 52 à custa de um amigo meu, que ele na altura estava há pouco tempo ainda em Portugal, ele viveu em França durante muitos anos, e havia uma editora em França que fazia mais ou menos aquilo que a Levoar fez. Edições em capa dura, premium, com papel premium, blá 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 blá. E uma coisa muito fixe que eles faziam era... Só que a Levoar lançava coisas antigas, mas essa editora não, lançava coisas do momento, ou seja, o que saía agora. Até os New 52 lá em França saíram nessas edições. Logo na altura em que começaram a sair. Ou seja, basicamente, quando a Corte das Corujas terminou, esse arco, eles editaram esse arco logo de caminho nesse formato. E então ele, basicamente, quando chegou cá os New 52, não é? Porque demorou um bocado em relação a chegar à América e chegar à França. Na altura não foi instantâneo, não chegou cá, a versão portuguesa não chegou logo de caminho. Demorou algum tempo, mas depois, ele, nesse espaço temporal entre a saída na América, a saída em França e a saída em Portugal, ele falou-me dessas edições, falou-me da Corte das Corujas e basicamente foi-me convencendo ao longo dos tempos a eu entrar outra vez nesta doença que é comprar cómics em revista, que é uma doença, porque aquilo é só Exato. absurdo. E ocupa demasiado espaço. Eu quando disse há bocado que tinha poucos cómics é porque eu não tenho cá as minhas revistas. Essas aí estão em casa da minha mãe, porque se eu tivesse cá não tinha espaço para mais nada. E então, ele voltou-me a convencer. Epá, e realmente eu quando cheguei à história, não é? Eu já estava mais convencido a lê-la e já estava mais que entusiasmado para a ler e já estava tipo bué alinhado naquilo que ia acontecer. Não sabia o que é que ia acontecer, mas já estava super dentro de que era algo que podia ser fixe. E então quando entrei, realmente gostei muito e acabei por entrar muito bem nesta história e depois acabei por gostar imenso. E agora, este foi um destes compacts, não é? Que tem estado a ser agora. Entretanto já comprei mais. Este foi o primeiro que comprei porque, pá, quando eu soube que eu já falei isto no último episódio, mas vou repetir. A Sara faz uns vídeos no TikTok que às vezes mostram coisas que uma pessoa não sabe. Pronto, lá está, eu não ando tão por dentro de cómics como o Xanalcas e a Sara, eu já falei isso quando gravámos o primeiro episódio, e eu não conhecia os Compact Comics, não conhecia mesmo. E quando a Sara falou na altura foi do All-Star Superman, julgo eu que foi esse vídeo que... Sim, sim. Pronto, eu depois fui ver e vi que estava esta história, então foi logo o primeiro que comprei. Entretanto já comprei o All-Star Superman também, já chegou, e já comprei também peraí, o Kingdom Come, e comprei também o Batman Hush. Acho que foram esses, não foram? Eu mandei-vos foto. acho que não estou enganado. Mas a Corte das Cruzes foi sem dúvida o primeiro. E foi aqui também que eu comecei a olhar um bocadinho mais para outros cómics e para um bocadinho por causa desta história da Corte das Cruzes, que eu comecei a conhecer outras bandas desenhadas e eventualmente li depois a seguir a isto, li muitas histórias do Mark Miller e do seu Miller World, basicamente desse universo todo que existe. Também um bocadinho à custa da G. Floyd, que lançou cá muitas histórias dele e de outras parecidas. E foi um bocadinho a partir daqui que eu comecei a entrar outra vez nesta coisa dos comic books e até meio que à custa deste, que é engraçado, que não é que eu tenha entrado a fundo na DC ou na Marvel, mas foi o contrário. Eu até comecei a ler outras coisas além DC e além Marvel e comecei a ler muito mais coisas que não são Marvel e DC. E a conhecer muito mais daquilo que eram que existe na banda desenhada. Porque além da Marvel e DC e outros, tipo a Vertigo e a Dark Horse e outros cómics, não é? Outras editoras que existem já com algum nome, tiveste autores, não é? Que acabaram como o Mark Miller, que acabou por criar sua própria estrutura e o seu próprio universo. Eventualmente eu não sei como é que isso está agora, que acho que isso meio que deu meio raia com alguns personagens, que não, com algumas coisas não correu bem. Eu não sei se agora se a coisa já foi mesmo abaixo, mas
Sei Millar que foi um World bocado acho que está esquisito. em águas de bacalhau mesmo. Pois é isso, yeah. Eu sabia que houve alguns que não tinham corrido muito bem, depois também se tentou fazer algumas adaptações a live action, também não correram A muito última bem. coisa que tiveste foi basicamente o que causou a queda disso foi na Netflix quando saiu o. Ora bolas, qual é o nome daquilo? Qual deles? O último que eu me lembro de ver foi o Jupiter's Legacy. Foi o Jupiter's Legacy, Yeah. foi precisamente, Yeah. foi um flop autêntico na Netflix, aquilo. Eu gostei, mas Eu também gostei, mano. Eu fiquei tão triste aquilo quando ao aquilo foi segundo, cancelado. aquilo assim que saiu foi logo cancelado. Yeah. Instantaneamente, quase. Mas também essa série entrou naquela onda de cancelamentos que era a Netflix, do género. Se não atingir 10 mil Sim, sim, views, era. cancela. Era literalmente era por views. Ou seja, se não atingisse aquele número, ou se não entrasse no top 10, ou não sei o quê, cancela. E entrou um bocado nessa onda, e foi nessa altura. Mas foi pena. A série, apesar de estar diferente... Eu gosto muito do cómic, e apesar da série estar diferente da história... Diferente, em certos pontos. Pronto, há coisas que são iguais, há outras que são diferentes. Mas a série desvia-se um bocadinho daquilo que é a história dos cómics. Eu gostei da forma como eles se desviaram, e acho que funcionou bem para aquilo que era a série live action. Tinha um cast E foi forte, pena. apesar de tudo. Pois tinha. Foi uma pena terem cancelado. E lá está, e depois acabou por. Eu tenho ali cómics do Millar World que só tenho o número 1, porque basicamente aquilo tem volume 1 e depois não houve mais. Desacabou ali. Um, é assim, não é que as histórias estejam completas, porque aquilo eram histórias um bocadinho independentes. Mais ou menos, vá. Cada volume, alguns deles, cada volume era quase como estavas a dizer que a DC agora está a tentar fazer com o Batman, com este Batman novo. Cada história tinha a sua história e depois eventualmente tinha ali um fio condutor que ia ligar até ao último volume. Mas tenho ali algumas em especial que ficaram mesmo pelo 1, não aconteceu mais nada. Eu até pensei que tinha sido que eles tinham saído mais, mas que a Gifloy não tinha editado mais, mas não houve mesmo mais. Ficaram mesmo pelo 1. Mas pronto, é isso. Isto para dizer, a Cor das Corujas, um dos meus favoritos, e fez-me voltar a entrar nos cómics sem dúvida. Pá, e depois o outro que eu estava a dizer é, eu tenho nesta compilação da Levoar, que eu tenho falado muito, do que é a compilação do Joker, que traz 2 histórias, mas aquela que eu queria aqui apontar é mesmo esta primeira, que é o The Killing Joke, que é uma história que eu acho incrível. O filme não faz jus de todo àquilo que o cómic conta, apesar do filme ser interessante. Se quiserem só conhecer a história assim de forma live, acho que é uma boa forma de a conhecerem. Mas o cómic acho que é bem mais pesado e forte naquilo que tenta transmitir, em tudo o que monta e constrói ao longo da história, quer nos personagens principais, quer nos personagens secundários. Acho que tem aqui temáticas e assuntos bastante pesados, e acaba de uma forma surreal. É incrível. Eu gosto imenso. Aliás, esta compilação toda está muito fixe. Acho que é muito boa, mas sem dúvida que o Killing Joke é um daqueles cómics, pá, obrigatórios. Este fim é qualquer coisa de genial. Eu gosto mesmo imenso. Tipo, a cena de. Não é porque o Batman e o Joker é tipo. Um não existe sem o outro, e depois no fim acaba daquela maneira. Se um vai e o outro toma o seu lugar. É tipo. É uma cena. É, é, é muito, 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 muito bom. Por isso, estes são os meus, sem dúvida, favoritos, ahm, do Batman. Por razões bastante diferentes, mas porque gosto mesmo muito de tudo o que ele faz, o outro porque me levou a voltar a encontrar os cómics, a ler, e a história também é muito fixe, eu gosto muito. E são duas grandes Pronto, mas é histórias, acho que isso. são consideradas staples do Batman. As duas, a Killing Joke e o Court of Owls. Sim, o Killing Joke, sem dúvida, já na altura, quando eu li A Cor das Cruzes, já na altura o Killing Joke era tipo a história do Batman. Se tu quisesses entrar nos cómics do Batman, era uma Luís daquelas esse. histórias que tu tinhas de ler. Eventualmente, a Corte das Corujas também acabou por se tornar isso ao longo dos tempos, sim. Sinto que tem sido aquela história que também, hoje em dia, a malta fala sempre que falamos de qualquer coisa, ok, por onde é que eu começo? Ou o que é que eu devia ler do Batman?
a Corte das Cruzes já é um daqueles que, pumba, está lá enfiado nas listas que são feitas e assim, já é uma história que começa a aparecer assim. E pá, ainda bem, porque é uma história fixe. Eu vi uma cena qualquer, não sei onde é que foi. Foi no The Batman, eu já não sei. Aconteceu qualquer coisa, ou foi num filme de animação, ou num filme live action, ou uma porra qualquer que aconteceu agora recentemente, em que aparece, tipo, há um teasing que a Cor das Corujas vai aparecer no futuro. Mas já não sei onde é que foi que eu vi isso. Ou foi numa série, já não sei. Mas eu sei que há aí um sítio qualquer, já não sei se é animação, se live action, onde há um teasing à Cor das Corujas, mas eu depois. Bom, há uma. Pá, tem-se andado a ter. Está a sair ainda o Peacemaker. Aliás, hoje à noite sai o novo episódio, que é o Vai em último. qual? Vai em qual? Vai no quinto, que é o último episódio que a Press viu, porque a Press não Pois viu foi os o que eu outros vi, três. eu já tinha visto os 5. Pronto. E... Eu não sei o que é que acontece a partir de hoje. Pá, já tem havido alguns rumores de que o Court of Owls pode ter alguma presença no DCU também. Não sei até que ponto. Isso é Também fixe. não sei se isso não nos devemos esquecer que o Matt Reeves já no The Batman estava a dar indícios disso para o The Batman Parte 2, de certeza que deve ter alguma coisa do Court of Owls. Não faz sentido. Ok, não ter. então é isso. Então foi aí que eu vi. Eu sabia que tinha foi do visto. Clayface. Acho que estás a pensar por causa dos leaks que têm dado a ver do filme. Ou isso. É possível. Que ainda não deu para perceber bem com o filme do Clayface. Em princípio é no DCU, pelo que se percebeu. Sim, não é por ser do Reeves-verse, digamos. É do Gunverse. É do Mas Gunverse, acho que aquilo havia, já nem me lembro o que é que foi, mas aquilo houve vários, tem dado a ver vários leaks do set, naturalmente, não é? Porque aquilo, como é na rua em Liverpool, se não me engano, estão a gravar, aquilo as pessoas passam por ali e estão sempre a ver o set, não é nada assim de segredo, estão ali a gravar aquilo. Yeah. Já agora deixa-me ver, porque realmente só chegaram 5 episódios. Aliás, a análise que está no Café Mais Geek é só sobre 5 episódios. Não... Confesso que não li ainda, mas eu não li porque eu queria ir completamente no escuro para a série, estás a ver? Mas eu depois leio, como hoje é o 5º episódio, já vou dar uma vista de olhos. Só estão aqui mesmo 5. Vim ver se por acaso eventualmente eles já tinham aqui adicionado mais. Porque isto, às vezes eles fazem isso, não é? Mandam tipo 3 ou 4 e depois mandam o resto, eventualmente quando chega mais perto do lançamento. Mas ainda não recebi, ainda não sei nada dos últimos 3 episódios. Não vai mesmo dar os outros 3, porque ele disse que supostamente, aliás, vários atores, ou inclusive o Steve A.G. já disse que aquilo é como se fosse uma outra temporada totalmente diferente do Peacemaker, os últimos 3 episódios. Ok. É como aquilo faz sentido. É por causa da questão do portal, como aquilo vão expandir sobre isso, pá, de certeza que vamos ver uma quantidade. Ainda não viram o 5º episódio, mas quando virem o 5º episódio vão perceber que essa frase faz boa sentido. Sim. Não, mas até porque a maneira como foi aquilo que eu senti foi quando cheguei ao fim do 5º episódio foi do género, ok, isto agora vai ser tipo uma nova temporada, de certeza, porque isto agora a história vai mudar bué no resto dos episódios. Por isso faz mais sentido todo essa que frase. Tem andado mesmo a dar a noção de que o 5º episódio vai ser um turning point completo da série. Sim. Daqui a um bocadinho já vou saber, daqui a umas horas, bem. Ou melhor, quem está a ver aqui já ouvi, não é? Mas pronto. Já sabe. Pronto, então a partir da próxima. Ok, eu tenho que meter no calendário que a partir da próxima semana tenho que começar a ver, porque eu ainda não vi até agora, não é? Porque nem sequer andava preocupado com isso. Eu andava naquela, tipo, eventualmente tenho que ver os últimos 3 episódios, mas nem sabia quando é que iam sair. Mas pronto, ainda bem que falámos hoje, que assim já fica ao assunto. Cá em Portugal está a sair às 2 da manhã, neste caso. 2 da manhã de quinta. De quinta. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Digam aí os vossos... Quinta não, sexta, aliás. 2 da manhã de sexta. Sim, 2 da manhã de sexta. Exatamente. Que há quinta nos Estados Unidos, neste caso. Eu também trouxe 2 livrinhos aqui do Batman. Ainda não acabei de ler, que se chama Batman and Joker, The Deadly Duo, em que basicamente a Harley Quinn e o Jim Gordon desaparecem e eles têm que trabalhar os dois juntos para encontrar essas 2 pessoas. E é da Black Label, também é num universo diferente, e até agora tem sido muito engraçada. E a art style é um espetáculo. E depois o outro é diferente nos termos em que a DC tem andado a fazer uma coisa, não sei se a Marvel faz, que existe uma plataforma online que é a Webtoon, e tem andado a fazer bandas desenhadas
para a Webtoon e fizeram esta, que é Batman Wayne Family Adventures. É muito fanon em termos das relações com os personagens. Eles são todos uma família feliz. Não tem nada a ver com o Ok. canon. Mas é muito engraçado. É assim, muito slice of life. E agem como uma família e o Batman como um pai. E é engraçado, é uma leitura suave. Está aqui esta imagenzinha dele a beber o café com a família toda a lutar. É engraçado. E são só essas duas. Incrível. Ok. Mas acho Giro. engraçado que Realmente eles isso têm andado a fazer no do Webtoon. Webtoon só podia ser assim. Acho que saiu um do Pois. E só Spider-Man podia há uns ser isso. dias. Do Spider-Man? Sim, sim, acho que saiu há uns Não dias qualquer sabia. coisa do Spider-Man. Que eu acho que a Marvel também anda a lançar coisas. Eu acho que é uma Muito boa fixe. alternativa para as pessoas também lerem Sim, online. É giro. Mas sim, é muito fena, né? Aquela interpretação que as pessoas online têm da família do Batman que não é a realidade. Mas é daquelas leituras que é engraçada. Pelo menos elas que personagens não estão a sofrer tanto como no canon. que é uma das famílias mais sofridas na DC, Sim, tecnicamente. Yeah. exato. Aliás, acho que em banda desenhada toda é das famílias mais sofridas, até mesmo metendo Marvel no mesma. Até porque não há nada propriamente comparável à Bat Family na Marvel, mas pronto. Exato, exato. Tudo o que tens assim mais de famílias é tudo mais. Fantastic Four, mas isso É isso. acaba por ser. É uma família. Pois, lá está, era isso que eu ia dizer, Pois. mas pronto. O único que não tem uma relação direta é o coisa, e mesmo assim. Sim, sim. Bom, suponho que agora possa dizer eu aqui as Claro, claro. minhas. Devem estar já a calcular se calhar uma ou se calhar não, mas pronto, eu fui buscar ali há pouco o Batman Rush, porque opá, eu li o Incrível. Rush há uns bons anos e opá, eu gosto imenso do Batman Rush. Acho que é uma das histórias. Não li a sequela, entre aspas, que está a sair, o Rush 2, porque opá, eu vou ser muito honesto, eu acho que aquilo está mal pelos previews que eu vi e pelas opiniões que vi, está bem pior. Porque pronto, é daquelas coisas que foi mais um produto por causa da popularidade do primeiro, não é propriamente porque opa, até qualquer pessoa que leia o Rush não é por razão nenhuma que se pode arranjar o Rush num só livro, porque é uma história, acaba por ser quase isolada de uma certa forma, a forma como a história está. Mas é dos livros que eu gosto mais, tem um mistério extremamente interessante, está ali muita coisa a acontecer. Tem um plot twist que eu não vou dizer porque lá está, o Rush agora é que está a começar também a expandir-se ao termos já há algum tempo, né? Mas já temos agora nos Compact Comics o Rush, portanto muita gente tem dado a começar a entrar no Batman a partir. O Batman Rush também é uma boa história. Eu também considero que o Killing Joke é uma boa entrada e o Killing Joke tem uma coisa boa também que é o facto de ser uma história, essa é mesmo completamente isolada, não pertence à continuidade do Batman, portanto uma pessoa pode entrar perfeitamente ali sem preocupação, tipo, então agora mas tenho que continuar aonde isso, pronto, sei, depois a pessoa continua onde quiser, tecnicamente. O Rush tem um bocadinho a mesma, acaba por ter um bocadinho o mesmo papel. Mas é daqueles cómics que eu li e sempre ficou um bocado comigo, honestamente. E tem um filme animado também, uma adaptação, com algumas coisas diferentes. Também está engraçado, apesar de tudo. Depois a outra sugestão, vai ser se calhar um bocadinho estranha. Sugestão neste caso não, mas pronto, aquilo que eu gosto imenso e até pode ser uma sugestão também, que é o Batman The Adventure Continues. Portanto, isto aqui, para quem não sabe, há uns anos atrás já tinha havido previamente isso, mas decidiram continuar os cómics que expandem o universo animado do Batman Animated Series. Inclusive nesta run temos também o Red Hood, por exemplo. Portanto, acabamos por ver ali uma Deathstroke também aparece. Eu gostei imenso desta run, foi só 8 números e até tem um facto engraçado que é isto foi uma daquelas séries da DC que saiu em 2020, só que saiu num formato do First to Digital, que era as pessoas podiam ler o tudo digital e em digital até em mais números do que físico, porque eram histórias mais pequenas. Eles depois é que quando lançaram físico cada issue basicamente compilava 2 partes, essencialmente. Mas gostei imenso e, aliás, chegaram a fazer um Adventure Continues Season 2 e ainda fizeram terceira, que acho não sei se está a sair ainda, não, que eu depois deixei de seguir isso, mas pelo menos a primeira gostei imenso.
E foi daquelas bandas desenhadas que ficou muito comigo, acima de tudo por causa de eu ter lido durante a pandemia, porque estava assim em 2020 e pronto, era daquelas coisas. Também isso foi uma altura muito grande até a nível da DC, por causa da questão do evento do Death Metal, portanto havia vários cómics de Batman, de eventos que acabavam por sair naquela altura. A Marvel também teve os seus nessa altura, evidentemente, mas quem teve quem teve o maior pé durante a altura da pandemia, que era uma altura extremamente complicada até para o mundo da banda desenhada, digamos, por acaso a DC aguentou-se até relativamente bem. E lá está, estes são aqueles. Quero deixar uma menção, por acaso, especial. Não fui buscar ali porque tenho ali na estante, mas o Nightwing, apesar de não ser diretamente Batman, o Nightwing do Rebirth, da DC Rebirth, é das minhas histórias favoritas da altura toda do Rebirth que temos do Batman related, neste caso, Bat Family. Também é uma run que ficou muito comigo, essa do Nightwing do Rebirth. E é basicamente isso. Não, há muitas outras, mas estas são aquelas que mais nos últimos anos me têm deixado sempre, ficado sempre na cabeça um bocado mais. É isso, Essa run A ideia do também. Nightwing foi aquela em que ele perdeu a memória tipo, durante certa altura. Foi no final, o último arco do Rebirth foi o Nightwing Terrors, que foi quando ele fica careca, não é? Porque pronto, ele tem rapado o cabelo depois por causa da ferida. Yeah. Essa aí. E depois aquilo depois também foi agora não me recordo que depois quando saiu, porque o Nightwing teve aquela transformação radical da personagem quando ficou como agente secreto Grayson. Agora não me recordo, isso foi depois do New 52, não foi? Agora não. Eu acho que sim. Não, peço desculpa, óbvio que não foi depois do New 52, não era isso que eu queria dizer. Mas acho que foi depois do Rebirth que saiu o Grayson, se não me engano. Não me recordo bem. Agora Eu não deu-me sei, uma branca. eu só sei que ele perdeu a memória e que muita gente não gostou porque foi muito tempo Sim, sem sim, ele sim. ser Aquilo Nightwing. eu tenho em TPB o Rebirth inteiro, eu tenho em trade paperback format, tenho os 5 volumes do Nightwing e depois tenho ainda mas é um volume muito grande do Nightwing Terrors. É uma história um bocadinho densa. Foi quase um bocadinho assim, não digo filler, mas foi uma espécie de epílogo um pouco desnecessário, se calhar, diria. Não, mas sim, geralmente isso é uma coisa que muita gente concorda, muita gente não gosta dessas adições todas. Tipo, a run já estava boa em si também, portanto, é o que é. Se bem que atualmente Nightwing também é muito popular, não é? Como já tínhamos falado no início aqui, e a run continua no ongoing, saiu o número 130 ontem, inclusive, na quarta-feira. Portanto, pois, lá está. É aquela personagem que agora tem dado a combater muito o Batman a nível de run. Popularidade. Yeah. Muito bem. Pronto. É isto. Este foi aqui o nosso bocadinho, este nosso especial para este Batman Day, para este dia do Batman. Um dos principais, como já podemos perceber aqui, se ainda não sabiam, acho que esta conversa dá bem a entender que é um dos principais personagens da DC Comics e dos mais antigos também, não é? Porque, quer dizer, temos uma revista desde a gênese da DC Comics a continuar a ser lançada e relacionada com este personagem. E é um personagem que vai continuar por aí. Temos aí muitas coisas anunciadas para o futuro, não só em termos de cómics, obviamente, e dentro da família, como já puderam também perceber, há muita coisa, algumas a ser canceladas, mas eventualmente haverá muita coisa a ser lançada no futuro também. E depois temos, obviamente, o filme do Matt Reeves, temos eventualmente o filme do universo da DCU, que só se sabe que é The Brave and the Bold, mas não se sabe rigorosamente mais nada para já. E possivelmente outros personagens dentro desse universo. Depois temos também as animações que continuam a ser lançadas, quer na parte de filmes de animação, quer na parte de séries de animação, como a do ano passado da Amazon, que terá também um futuro
algures também ainda não se sabe muito bem, mas eventualmente há de chegar qualquer coisa e saberemos mais. Por isso, nós voltaremos em breve. Estamos aqui numa. Está aqui uma. Não é propriamente. Neste momento não é a fase mais certa para estarmos aqui mais regulares, mas não tarda muito, não vai faltar muito para estarmos com alguma regularização e a trazermos todas as novidades mais recentes do mundo dos cómics e também análises àqueles que são os cómics do momento ou os cómics do passado. Isso depois nós iremos ver de episódio em episódio. Mas aguardem que não demorará muito até fazermos isto de forma mais regular. Xanocas e Sara, vamos abandonar por aqui neste episódio e voltaremos em breve, ok? Fica combinado? Sim, sim. É isso. Então vá. Tchauzinho, malta. Tchauzinho, E malta. até Tchau, uma tchau. próxima.